Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história dos santos, eu vou falar um pouco sobre São Rodrigo de Córdoba. Quem foi São Rodrigo de Córdoba? A história conta, né, que ele nasceu por volta do século IX e mudou-se, né, com sua família para essa cidade chamada Córdoba, que fica situada na Espanha, né? Dizem que nesse período, né, no século IX, essa cidade ela era liderada pelos muçulmanos. E também foi nessa cidade que São Rodrigo ele veio a se tornar sacerdote. A história conta, né, que também ele tinha dois irmãos, um era mal cristão e o outro era muçulmano. E o irmão mal cristão é aquele que não vivia, né, verdadeiramente a sua fé. E dizem, né, que esses dois irmãos que ele tinha, eles viviam brigando, né, viviam em pé de guerra. E a história conta, né, que certa vez esses dois irmãos eles estavam brigando e São Rodrigo ele foi apartar, né, aquela briga. E dizem que esses dois irmãos eles se revoltaram contra ele e chegaram até a espancar até ele ficar inconsciente, né? E a história conta que nesse período que São Rodrigo ele ficou inconsciente, aquele irmão que era muçulmano, ele espalhou naquela cidade toda, né, que São Rodrigo ele também tinha se tornado muçulmano. E quando São Rodrigo ele acorda, né, quando ele fica bom daquela inconsciência, dizem que ele fica envergonhado, né, e ele resolve fugir, né, daquela cidade para se refugiar. E também diz a história que ele foi ter um tempo, né, com Deus, para que ele pudesse rezar, né, orar e pedir a Deus uma luz na sua vida, para que ele soubesse, né, para que missão Deus teria enviado ele e qual era o seu objetivo, né, ali na Terra, por que Deus tinha chamado. E dizem, né, que um pouco tempo ele foi encontrado, né, por esse irmão que era muçulmano, que chegou a entregá-lo para um juiz também muçulmano. E dizem, né, que esse irmão ele falou para esse juiz muçulmano que ele tinha se tornado muçulmano também. E São Rodrigo ele nega, né, ele diz que jamais ele iria negar a sua fé, que jamais ele iria negar Cristo. Então esse juiz muçulmano ele resolve prender São Rodrigo, né, em uma cela, e nessa mesma cela também estava já também outro santo, né, que é muito conhecido, eu creio que muitos sabem, o São Salomão, né, acho que muitas pessoas conhecem. Dizem que ele também estava já preso nessa mesma cela. E São Salomão e São Rodrigo, eles fazem tipo um pacto, né, eles dizem que para o outro, né, que eles vão unir forças e lutar, né, para que ele jamais viesse negar o nome de Cristo, né, negar a sua fé. E dizem, né, que aquele juiz, ele manda matar, né, os dois. Eles são decapitados, né, e seus corpos são jogados no mar. E também dizem, né, que as pedras onde o sangue deles caíram, quando eles foram decapitados, dizem também que elas são ordenadas que fossem também jogadas no mar, para que aquelas pedras não viessem a se tornar relíquias, né? E também na história, né, São Rodrigo ele dizia uma frase que ela é muito forte, né, que ele dizia que ele nasceu cristão e cristão ele iria morrer. Foi assim que São Rodrigo ele morreu, né? É, Eles foram decapitados no dia 13, né, de março do ano de 857. Foi o ano que eles foram decapitados, né? E eles também são comemorados nessa mesma data, né, no de, dia 13 de março, né? E São Rodrigo, né, ele deixa um grande exemplo para nós, né? Foi um santo mártir, um santo que lutou, né, por amor a Cristo, um santo que não se negou, um santo que hoje, né, a gente pode conhecer muito sobre a história dele, que é muito importante para nós também, como a gente já conhece muita história de santos mártires. São Rodrigo também ele é um santo que tem muito a nos ensinar, né, pela sua fé, pelo seu amor e por ter dado a sua vida por Cristo, né, por não ter se negado. E por mais que ele viesse a sofrer, por mais que ele soubesse, né, que o seu fim seria a morte, mas que ele nunca negaria o nome de Cristo. E que a gente possa, né, buscar conhecimento sobre esse santo também, para que a gente também possa ter mais força, né, na nossa vida e mais amor por Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.